Sou a Conceição Trucon, do Doce Limão, escritora sobre alimentação natural, baseada em plantas, estilo de vida vivo. E venho aqui para conversar um pouco entre nós, porque o tempo todo, tudo que eu escrevo, que eu falo, estou sugerindo que usemos como combustível diário os alimentos de verdade. A alimentação baseada em plantas, alimentação viva, parte do princípio de que você vai consumir alimentos frescos, maduros, da estação, idealmente de curta distância, ou seja, produzidos no seu entorno. Isso é muito polêmico, porque, em geral, vem sempre aquela pergunta, aquele discurso, mas como eu vou consumir orgânico? Orgânico é caro. Porque quando nós estamos falando de alimento de verdade, nós estamos falando de um alimento que é cultivado de forma orgânica, biodinâmica, agroecológica, alimentos realmente de verdade, alimentos espontâneos, em solos de qualidade e tudo mais. E sempre vem o discurso, mas orgânico é caro, esses alimentos são caros e tal. E então nós estamos falando aí de desigualdade social. Aliás, quando eu sou entrevistada, muitas vezes o próprio entrevistador fala, mas e a desigualdade social? E então é algo que eu penso também, eu reflito muito, e quando as pessoas assistem minhas receitas, o Doce Limão, eu procuro sempre valorizar essa inclusão social de alimentos mais da região, receitas mais simples, mais práticas e tudo mais. E diante dessa pandemia, onde vários aspectos positivos podemos extrair dessa crise, muitos aspectos negativos, saber, por exemplo, que o nosso país é um país muito despreparado para sua população, em todos os aspectos, em todos os âmbitos. Tá uma fotografia bem ampliada do quanto esse país é injusto. E a pandemia, ela trouxe essa injustiça para todos. Todos estão debaixo de uma mesma dificuldade com a saúde, com a educação, com a formação e etc. Mas a pandemia trouxe no aspecto positivo, isso eu diria globalmente, uma consciência sobre a saúde humana. O quanto nós nos distanciamos da natureza e deixamos de consumir alimentos de curta distância, do campo à mesa, do campo ao prato, e tudo passando pela indústria, a indústria alimentícia, a indústria do ultraprocessamento, refinamentos e caixinhas e embalagens. Isso tudo globalizou uma facilidade, mas criou, todo mundo já sabia, uma curva acentuada, exponencial de doenças metabólicas, obesidade, ansiedade, suicídios e etc. E todo mundo, tudo bem, não acontece comigo, tudo bem, eu vou superar. E a Karen Primavera, ela coloca que nós precisamos de 160 meses de práticas ruins para perceber aonde que está desembocando aqueles maus hábitos, principalmente alimentares. Mas o que eu estou precisando refletir com vocês agora é o seguinte: toda vez que nós pedimos mais atenção para consumir alimentos de verdade, tipo orgânicos, agroecológicos, biodinâmicos, vem sempre aquele discurso. E o poder aquisitivo? E a desigualdade social? E eu vou dizer mais uma vez, é um discurso bem recorrente, mas eu acho que dessa vez, com a pandemia, esses discursos estão tendo um tom mais elevado, mais vozes falando, ou ouvidos mais escutantes. Mas a desigualdade social começa dentro da nossa casa, começa dentro da nossa despensa, começa no nosso cotidiano, nas nossas escolhas, principalmente alimentares. Eu não vou falar que tênis você escolhe e que roupa você escolhe, não vou entrar nesse mérito, mas qual é o alimento que você consome todo dia, várias vezes por dia, em várias refeições, que você escolhe comprar, que você escolhe
processar, que você escolhe consumir. E aí já começa a desigualdade social, porque se você escolhe comprar quinua, que vem dos Andes, um açúcar de coco que vem da Indonésia, né, o agave que vem do México, a farinha de trigo que vem da Argentina e a chia que vem do México. Então, se você não tem... Eu não vou falar das pessoas que não têm estudo, das pessoas que moram em CEPs super ruins, né? Porque dizem até que a pandemia, ela meio que separa as pessoas pelo CEP. Então, eu não vou falar desse universo de pessoas que são realmente marginais, desfavorecidas. Mas vamos falar das pessoas que têm condições de fazer isso. Tudo bem, você pode não ter orgânico na sua cidade, entre aspas, você pode não ter condições de comprar orgânicos, entre aspas, mas você tem um CEP, você tem uma casa, você tem uma geladeira, você tem uma TV, você tem um Wi-Fi, então você pode reduzir a desigualdade social entre este público, você. Porque quando nós favorecemos o agricultor que está distante de nós, com alimentos que estão fora da produção do nosso cinturão verde, você está exacerbando a desigualdade social. Você está tirando a prosperidade e a possibilidade de abundância, não só daquele agricultor familiar que está ali no seu cinturão verde, como a sua abundância de biodiversidade com custo menor, com frescor maior. A desigualdade social, ela é muito sutil, ela não é só aquela pessoa que mora na favela. A desigualdade social, ela pega muitas outras facetas da nossa existência. Então, uma pessoa que não tem condições de ler um livro, de praticar uma meditação, porque é ansiosa, porque tem déficit de atenção, olha aí, está na alimentação, muito está na alimentação. E você está em condições desiguais em relação àquelas pessoas que se alimentam um pouco melhor, independente da sua renda familiar, e consegue meditar, consegue ter lucidez e consegue fazer melhores escolhas. Então, o que eu estou propondo aqui é um discurso que a Paula, né, minha irmã querida lá de Barra Mansa, nutricionista funcional e agricultora agroecológica, ela fala isso e eu sempre que ela fala eu fico babando, porque ela fala de cadeirinha, porque ela produz. Então, ela sabe o trabalho que dá para produzir uma couve-flor ou uma alface, enquanto tem outras coisas naquele bioma, naquela região que você mora, que nascem com a maior abundância, com a maior prosperidade. E que a pessoa que vai na feira quer comprar couve-flor, quer comprar alface, apesar de ver ali a abundância de bertalha, de picão, de ora pronobis e etc. Então, a desigualdade social começa numa mente que está dentro da sintonia com a escassez. Escassez é você querer o que está longe, é o que não é abundante, que não te nutre, que não te vitaliza, que não te sustenta, que não te nutre de verdade. É lógico que as pessoas que vivem em situações, em CEPs, como dizem, né? Dizem que a pandemia separa muito as pessoas por CEP. A pandemia pega todo mundo está vulnerável, mas ela é mais pesada, ela é mais destruidora em lugares com CEP menos privilegiados. Mas também pessoas com saúde menos privilegiada. Então, eu acho que a pandemia ela traz muitos olhares importantes para refletir, mas um deles é inegável. A sociedade daqui para frente vai olhar para a saúde de outra forma, vai olhar para o seu sistema imune, para o seu estilo de vida mais saudável, com certeza, porque a pandemia ela está fazendo uma linha de corte. Então, a pandemia ela está trazendo de volta um resgate dessa conexão com a natureza, dessa demanda por alimentos que sejam realmente de verdade. A industrialização dos alimentos, que afastou todos nós
do campo e trouxe para todos nós a facilidade do supermercado e das embalagens de isopor e saco plástico e tudo mais, essa indústria, ela tende a ser menos valorizada daqui para frente. Isso nós já estamos vendo com entrevistas que eu estou fazendo, que inclusive estão aqui no boletim de junho, que realmente daqui para frente o alimento do reino vegetal vai ter um olhar mais crítico e uma exigência muito mais profunda com relação à sua forma de cultivo, à sua forma de estocagem, à sua forma de transporte, ou seja, curta distância. Nós sabemos que o alimento, quanto mais próximo do campo à mesa, do lugar onde ele é produzido à mesa, é o alimento mais vitalizante, mais regenerativo, mais cognitivo, mais íntegro e tudo mais. Então, isso é uma mudança que eu estou percebendo, vários personagens estão percebendo, e vai de encontro a tudo que nós temos escrito ao longo dos últimos 20 anos. Sempre houve adesões, sempre houve crescimento, mas com a pandemia, esse crescimento eu estipulo que vai ser da ordem, pelo menos agora, de uns 20%, e daí para frente vai crescer de uma forma mais rápida também. Mas voltemos para a questão da desigualdade social. Eu sei que tem pessoas que vivem numa situação tal de marginalidade que não tem condição mesmo de buscar uma alimentação como a que nós, os cientistas e todo mundo que está falando da alimentação do futuro. Mas existe uma população que tem condições sim, que tem Wi-Fi, que tem casa, que tem condição de ler, que tem acesso, que pode sim fazer essa desigualdade social diminuir. E quem tem, condições, vamos dizer, privilegiadas, também pode fazer muito pela desigualdade social. Porque eu digo que a desigualdade social, ela começa na nossa casa, ela começa nas nossas escolhas. E as nossas escolhas são atos políticos. Não só para quem eu voto, mas eu compro a quinua que vem dos Andes, eu compro açúcar de coco que vem da Indonésia. Então, ou eu valorizo, eu busco comprar o alimento que eu consumo todo dia, que me vitaliza, que vai virar minha orelha, que vai virar meu cabelo, que vai virar meu sono. Eu busco o agricultor que está à minha volta, que eu conheço, que eu olho nos olhos e que eu faço de tudo para ele ser tão próspero quanto eu, porque ele é responsável por trazer para minha casa o combustível que vai trazer para minha vida mais qualidade, mais longevidade com qualidade. Então, a desigualdade social que eu estou buscando reduzir, é lógico que tem várias questões políticas, tem 1000 aspectos, mas vamos falar da alimentação, nossas escolhas. Procurar conhecer os agricultores locais, procurar saber como que eles estão plantando e mais, usar um discurso muito incrível que a Paula, que está aqui no boletim, a Paula Ribeiro, que é uma nutricionista funcional, que também é agricultora, ela fala, meu Deus do céu, a couve-flor dá um trabalho incrível para produzir. É muito trabalhosa. A alface também é muito delicada. Tomate, 33 pulverizações. Não dá o ano inteiro o tomate. As pessoas querem tomate o ano inteiro, alface o ano inteiro e sempre querem ter couve-flor e brócolis. Se as pessoas tiverem mais consciência do que é mais fácil de produzir, é mais espontâneo, é mais econômico, dá menos trabalho para o agricultor, dá mais resultado como alimento vitalizante e regenerativo. Então, nesse conhecimento intercambiado, nós mudamos as nossas escolhas e as nossas demandas. E isso vai diminuir a desigualdade social, porque vai transformar o agricultor e o solo mais próspero, mais disponível para produzir aquilo que ele tem mais competência e é mais tranquilo, mais espontâneo fazer. E nós vamos ter um alimento mais barato, mais abundante e mais disponível. Então, meu celular está morrendo, o vídeo travou e aí vou retomar esse finalzinho. Faltava pouca coisa pra gente, falar.
Então, meu convite é: vamos parar com a escassez, pensar pobre, pensar ó dia, ó azar, pensar que eu sozinho não consigo fazer o verão e pensar que nós somos co-criadores, sim, da nossa realidade. Se nós desejamos mais segurança, se nós desejamos uma vida mais plena, saudável e pacífica, nós temos que ser cernes disso tudo. Então, desejarmos para os outros o mesmo que desejamos para nós. E é nessa cocriação de uma nova realidade, nesse momento que está finalizando um monte de loucuras e temos a oportunidade de startar com uma vida mais equalitária, mais cúmplice. Então, vamos lá. Chegou a hora. Já tínhamos pensado nisso, mas agora estamos mais empoderados, com a mente mais fresca, mais aberta. Vamos que vamos. Arro!